da, da célula, né, para poder colocar dois nomes junto e aí ficar uma confusão. O legal também, a gente vai colocando várias vezes aqui no chat para quem for entrando depois pegar essa lista também. Então, no final, antes da gente terminar, a gente coloca de novo e vocês só confiram se está certinho ali o CGU e o nome de vocês, tá? Passando agora para a Fê, que vai apresentar o escritório de hoje. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês todos. E os convidados das arquitetas palestrantes também, Camila Alves e a Rafaela. Agradeço muito a presença de todos e a oportunidade de terem passado, de terem aceitado de fornecer, de distribuir o conhecimento de vocês conosco. Qualquer coisa, se vocês precisarem de qualquer coisa do diretório, por favor, nos avise e, por favor, fiquem à disposição. Boa noite, pessoal. Mila, sai do mute para a gente agradecer o pessoal. Gente, muito obrigada. Desculpe o sotaque muito carregado mineiro, então vocês vão ter que se acostumar aí com essa forma nossa de falar. Mas a gente está muito honrada e muito feliz em fazer parte desse evento. Um dos grandes objetivos que a gente sempre teve no escritório foi servir de referência para outros estudantes de arquitetura, e estar aqui hoje é uma concretização desse sonho, então muito obrigada. É isso mesmo, obrigada, Fernanda, também, pelo carinho, pelo acolhimento, né, tirando aí todas as nossas dúvidas. Espero que a gente traga aí boas coisas mineiras aí para vocês. Posso compartilhar minha tela, né? Vou compartilhar aqui. Me avisem quando estiver compartilhando. Acho que vai entrar agora. Tá entrando? Vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente quer falar sobre Minas, sobre arquitetura mineira, e não tinha nenhum nome melhor para essa palestra, senão o Trem do Afeto Mineiro, porque é real, oficial, que aqui em Minas tudo é trem. Tudo, absolutamente tudo. E aí, por quê, né? Por que falar de história? Por que falar de afetividade? Inclusive, eu preciso pontuar que eu escolhi esse cantinho aqui da minha casa, porque aqui atrás de mim eu tenho memórias minhas que são memórias afetivas, que é o ripado que eu fiz para o meu casamento e que eu resolvi usar como painel de televisão, e as plantas que me remetem muito à minha avó e o tempo que eu gosto de passar com ela. Então, é por isso, esse cenário não é à toa. Assim como o nome da nossa palestra também não é à toa. Então, obrigada a todo mundo que está aqui, espero que seja proveitoso. Qualquer dúvida, é só falar com a gente, tá? Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar. Só um resuminho aqui do que vocês vão ver. A gente vai falar um pouco sobre a arquitetura de Minas, para contextualizar vocês, né, no nosso estado. E depois, logo em seguida, a gente vai falar quem nós somos, como funciona o nosso escritório, o que a gente faz. E no final, a gente vai mostrar para vocês um estudo de caso de clientes nossos reais e de como a nossa forma de entender a história do nosso estado se aplica nos nossos projetos, tá bom? Então, vamos lá. Falando, assim, um pouquinho da história de Minas, se tiver algum professor de história por aí, por favor, não me crucifique. Eu vou falar de uma forma muito superficial, muito básica, só para a gente poder entrar aí, né, nesse contexto, tá? Então, vocês já devem ter visto aí nas aulas de história de vocês que a arquitetura brasileira inteira, por si só, ela configura um misto, né, de referências externas, e tudo isso devido ao processo de colonização que a gente sofreu de diferentes lugares, né? Então, assim como o povo brasileiro é um povo misto, a nossa cultura e, consequentemente, a nossa arquitetura também. E é muito legal porque cada região brasileira, ela carrega em si características que são muito únicas, e a gente enxerga isso na culinária, a gente enxerga isso na arte, na música, e, como não, né, também na arquitetura. E parte de muitas dessas diferenças, elas se devem justamente a esses aspectos climáticos, geográficos e culturais que toda essa população construiu e viveu ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de Minas Gerais, a gente tem sempre que lembrar que nós somos, eu acho, se eu não me engano, o segundo maior estado do país, né? E nós abrigamos o mais importante acervo arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro. E todas as referências arquitetônicas, elas estão, assim, diretamente ligadas à história da mineração e também a uma forte influência da Igreja Católica. Então,
geralmente as pessoas de outro estado, né, quando ouvem falar de Minas, já pensam nas igrejas históricas, Ouro Preto, Tiradentes, porque isso é o nosso coração realmente, assim, a nossa arquitetura é o nosso coração aqui na nossa cidade. Porque como consequência, né, de toda essa influência, a gente tem várias igrejas icônicas, vários lugares, assim, monumentais em relação a essa arquitetura. E em cada estado, essa arquitetura católica, ela se apresenta de uma forma diferente, e é ela que manda na arquitetura daquela cidade inteira. Então, todo mundo segue ali aquele padrão que foi imposto por aquela primeira igreja, e isso é muito legal de enxergar aqui. Então, eu não poderia falar de nenhuma outra cidade que não fosse Ouro Preto. Então, é só para vocês entenderem um pouco, eu vou começar falando sobre Ouro Preto, para vocês entenderem como que ocorreu essa história aqui em Minas Gerais, porque Ouro Preto, né, patrimônio da humanidade, eu acho que foi a primeira cidade do Brasil que recebeu esse título, e a gente tem muito orgulho de fazer parte do nosso estado. E eu participei de uma pesquisa no laboratório da UFMG, sobre a morfologia urbana de Ouro Preto, né? Como foi que a cidade surgiu? E como ela era a nossa antiga capital do estado, nada melhor do que ela para contextualizar a arquitetura de Minas. Então, eu quero ler esse trecho. Se alguém quiser saber mais sobre essa história, é aqui desse livro, da professora Stael Alvarenga, uma doutora da UFMG. Eu posso mandar o link dele com o nome bonitinho para quem quiser adquirir, vale super a pena. Então, a Stael diz assim: o período morfológico tem como marco histórico a fundação dos 8 primeiros arraiais. Consequente, peraí, tem um negócio bem na minha frente. Consequente da política. Ó, tá na minha frente aqui, peraí, só um momentinho. Não tô conseguindo ler. É notícia. Ah, saiu. É porque tinha um negócio na minha frente e eu não tava conseguindo ler. Desculpa, gente. De novo, voltando. O período morfológico tem como marco histórico a fundação dos 8 primeiros arraiais, consequente da notícia das descobertas do ouro na região, né? Então, quando descobriram que tinha ouro em Ouro Preto, nossa, foi um alarde, todo mundo começou a vir para cá, gente de outros lugares, de outros países. E nesse período também, uma curiosidade, foi o momento em que vários imigrantes, arquitetos e artistas vieram para o Brasil para poder começar a exercer aqui, né, uma influência artística. Isso repercute na abertura de caminhos e no processo de ocupação do território. A ocupação da serra se dá rapidamente em núcleos esparsos, localizados próximos aos córregos, junto aos morros de maior ocorrência aurífera. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como foi, né, que isso aconteceu. E é muito legal de entender. Ouro Preto, então, começou com pequenos núcleos, que a gente chama de protonúcleos, que são as famosas igrejas que antes eram construídas de pau a pique mesmo, era só uma construção provisória. Em volta dessa igreja tinha sempre um pátio, um lugar onde as pessoas ficavam, e em volta desse pátio é que ficavam os índios, as barracas das pessoas que estavam ali trabalhando. E aí, Ouro Preto acabou criando um caminho-tronco, que era o caminho que interligava todo esse percurso e levava lá para a Estrada Real para poder levar esse ouro todo lá para Portugal, né? Então, é muito legal porque a partir desses protonúcleos a gente consegue observar a evolução da cidade, de como ela começou a crescer sempre pertinho desse núcleo, preservando toda essa historicidade dela, e a partir disso Ouro Preto foi se expandindo. Então, esses mapas aqui, eles mostram a evolução da cidade de Ouro Preto. Eu tive o prazer de participar da produção deles, e eu convido vocês a estudarem um pouco mais sobre a morfologia urbana de Ouro Preto, vocês vão gostar muito, é muito enriquecedor para a gente. Então, Ouro Preto foi crescendo a partir desse caminho-tronco até expandir e se tornar quem é hoje. Hoje nós temos, inclusive, uma universidade federal lá no estado, e é muito interessante, uma curiosidade sobre Ouro Preto, é que a única explicação para ter um monte de gente morando nesse lugar que só tem morro e que tem assim, uma declividade surreal é a presença de ouro, gente. Ninguém optaria por morar em Ouro Preto se lá não tivesse tanta riqueza e tanta abundância em ouro. Então, para vocês entenderem como é que Minas Gerais foi totalmente construída a partir desses princípios. E aqui, para poder finalizar essa parte da história de Minas, eu achei esse texto no site do governo de Minas Gerais, falando sobre a gente de Minas. E eu achei que reflete muito bem quem a gente é. E eu quero compartilhar com vocês.
porque o mineiro ele é naturalmente inclinado a preservar a própria história dele. E aí no site diz assim: de Minas saíram várias formas de ver o mundo, por meio dos escritores consagrados, da culinária reconhecida, dos ideais de liberdade, né, quando a gente fala de Inconfidência Mineira. E se de Minas saíram várias formas de se ver o mundo, também não faltaram formas de fazer o mundo olhar para as Alterosas, que significa cidade das montanhas. De Aleijadinho e suas esculturas, a Santos Dumont, que deu asas ao sonho mais antigo da humanidade, até Pelé, que encantou o mundo com seu talento. Os mineiros parecem destinados a fazer os olhares se voltarem ao coração do Brasil. Coração que parece destinado a receber em suas veias todas as influências possíveis para produzir uma sociedade única em suas manifestações e expressões. Então agora vocês vão entender exatamente por que eu disse que isso reflete muito quem a gente é. Agora eu vou contar para vocês quem nós somos, quem é o Alvê Arquitetura, né? Esse escritório de Minas, localizado em Belo Horizonte. O Alvê, ele é muito mais do que eu e a Camila. O Alvê, ele é um conjunto e a gente não consegue definir o Alvê em uma palavra só. Ah, a Bibi chegou e Bibi. A gente não consegue definir o Alvê em uma palavra só. Nós somos muito movida pelos nossos sonhos, pelas nossas memórias, pela nossa história, a história da nossa cidade, não somente, mas também a nossa história de vida. A gente se importa muito com a afetividade, nós temos uma equipe e nós temos também um time que é formado pelos fornecedores que nos auxiliam. E a Camila vai mostrar lá na frente como que a gente se preocupa sempre em procurar fornecedores locais, pessoas que fazem parte dessa mesma história cultural que a gente tem. E nós prezamos muito pela ética, amizade, poesia, pessoas. Então, eu gosto muito de falar que o Alvê é muito poético. E aí, a gente sempre, quando vai apresentar uma proposta para os nossos clientes, a gente fala assim, olha, agora eu vou falar da parte poética, da parte utópica, dos sonhos e tudo mais. Depois que a gente conseguir sonhar junto, aí eu vou trazer vocês para a realidade, porque a gente também precisa falar de realidade, e entender financeiramente como que isso vai funcionar. Então, o Alvê é essa união de sonhos e de realidade, e a gente tem muito orgulho disso. Então, eu vou contar bem rapidinho qual que foi a história, né, da nossa trajetória, porque eu sei que em breve pessoas estarão formando, e eu vi que tem uma palestra, não sei se já aconteceu do Formei Agora, então eu quero mostrar para vocês como que foi o nosso Formei Agora. Então, o Alvê antigamente se chamava D3 Arquitetura, porque éramos 3 sócios, a gente tinha a Marina conosco, e o escritório surgiu a partir de uma necessidade financeira. Então, era para ser assim, o nosso plano B. Não dava para trabalhar com esse tempo integral, porque a gente não tinha cliente, não tinha ninguém que acreditava na gente, no nosso trabalho. E aí, com isso, a gente estava procurando serviço em outros lugares. Por não conseguir serviço em outros lugares, o plano B teve que virar plano A, e a gente começou a trabalhar para que isso de fato acontecesse. Então, a gente tem aqui, essas fotinhas aqui, são de uma casinha antiga que tem aqui no bairro Planalto, em Belo Horizonte, que se transformou em um lar de idosos. E foi, assim, uma das nossas primeiras clientes, porque ela era amiga da minha mãe, é o famoso amigo de quem eu conheço, né? É sempre ou alguém da família, ou algum amigo. Ela tinha um lar de idosos e era obrigatório na verdade, é obrigatório para lar de idosos contratar um profissional qualificado para emitir lá a adequação de acessibilidade na Anvisa e fazer toda a elaboração dos desenhos técnicos acessíveis, né? E aí, quando a gente descobriu que isso era obrigatório, a gente falou assim, opa, tem um nicho aí, vamos explorar. Vamos começar a ligar para todos os lares de idosos. Eu lembro que a gente tinha uma planilha no Excel com tanto de nome e de número de lar de idosos que a gente foi procurando no Google e ligando e visitando, para a gente conseguir atrair esses clientes. E aí a gente teve todo um sonho, passei sem querer. E aí a gente teve, assim, todo um sonho, tipo assim, vamos fazer jardins sensoriais, vamos fazer um solário para eles, vamos fazer espaços gostosos para eles recordarem as coisas e falar e conversarem com as crianças e tal. E aí a gente descobriu a realidade dos lares de idosos de Minas. As pessoas não querem saber disso, de solário, de jardim sensorial, eles querem saber de chuchar quarto, quanto mais quarto tiver, melhor. Faz banheiro do mínimo que eu preciso para poder ter estante de quarto. Não tem solário, não, o povo toma sol aqui na varanda. Quando a gente viu, a Carolina tá rindo, mas é verdade. Quando a gente viu que a gente nunca ia conseguir
colocar nossa alma naquilo, a gente desistiu. A gente falou, não, então isso aqui não é pra gente, não vamos mais trabalhar com lares de idosos. E aí a gente começou a explorar outros nichos. A gente fez projetos comerciais, um banheiro, vestiário de uma academia. E aqui tem o que eu falei para vocês, o famoso projeto do tio, da tia, do primo, da prima. Essa aqui foi a tia da Camila, que nos contratou para fazer esse espaço gourmet do ladinho da casa dela, num espaço pequenininho que ela tinha. E quando a gente passou por essa experiência, a gente falou assim, opa, eu acho que a gente se encaixa aí no residencial. Gostei desse negócio. E aí, foi nesse momento que a gente começou a fazer mais alguns projetos. Aqui era uma cliente mesmo, que veio de um grupo de network que a gente fazia parte. E aqui, gente, é a casa da minha prima. Então, realmente, os nossos primeiros clientes foram pessoas da nossa família. E aí, vocês estão vendo que a linha do tempo está caminhando. Em 2018, a gente teve uma chocante notícia. A Marina, ela seria desligada do escritório, porque ela queria seguir outro rumo para a carreira dela, ela queria prestar concurso público. Hoje a Marina tem um filhinho, que é o nosso mascote, a gente adora ele. Mas a Marina saiu, ficamos eu e Camila. E aí o nome D3 começou a não fazer muito sentido mais. Mas ele seria mantido até a gente descobrir que já existiam D3 projetos em São Paulo. E quando a gente foi registrar o nome, a gente não podia registrar com o nome que a gente tinha. E aí começou todo o sofrimento. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Precisamos mudar de nome. E foi aí que eu e a Camila, a gente sentou e começou a pensar como é que a gente veio à existência, como que o nosso escritório surgiu, por que a gente dá tão certo trabalhando nós duas em conjunto. A Ali, da nossa equipe, ai gente, desculpa, eu não consigo não dar oi para as pessoas quando eu vejo, mas a gente começou a descobrir que a nossa história de vida, a minha história, a história da Camila, tinha pontos em comum que eram muito legais. Então, assim, sem querer, nós duas, e isso é uma característica que eu não gosto de falar, mas eu falo, nós duas temos dificuldade de ganhar peso, então nós duas sempre fomos muito magrinhos. Essa foi a primeira característica. E a gente descobriu isso porque um colega falou assim, para trabalhar no D3, precisa ser magra, precisa ser casada, precisa... esqueci o outro negócio que ele falou, mas ele foi falando alguns pontos que a gente... Ter gato. Ter gato, isso mesmo, que a gente tem gatos. E aí, eu virei pra Camila e falei assim, Camila, a gente tá vacilando muito. Vamos começar a pensar em pontos que a gente tem em comum. E aí, gente, lembra da lista gigante de lares de idosos? A gente começou a fazer uma lista gigante de pontos em comum da nossa história. Então, assim, eu e Camila fomos bailarinas por um tempo. Eu e Camila temos uma mãe que começa com a letra D, o nome, então isso é de Deus. Então, a gente tinha muita coisa em comum. Então, a gente falou assim, vamos tirar da nossa história alguma coisa que nos traduz? E aí, a gente lembrou da última parte em comum que a gente tinha, que era justamente o nosso sobrenome. Então, eu tenho Alves no nome, Camila tem Alves no nome, e por isso a gente criou esse novo nome, que é o Alver Arquitetura. E o Alver significa justamente a união da nossa história de vida para começar a fazer parte da história de vida dos nossos clientes. Então, foi aqui que o escritório surgiu, em 2019, e a partir daí a gente começou a fazer projetos residenciais. Em 2019 mesmo, a gente teve uma cliente, a Ju, uma cliente muito querida, que despertou a gente para um outro lado da arquitetura. Ela contratou a gente para fazer uma intervenção muito simples no apartamento dela. Ela queria mexer, dar uma carinha diferente para a sala, sem fazer reforma, e queria dar uma carinha diferente também para a área privativa que ela tinha. E aí, quando a gente foi fazer o famoso briefing, né, com o cliente, a gente começou a perceber que a Ju, ela fazia muita referência da casa dos avós dela. Então, quando eu falava assim, que tipo de cozinha te vem à mente? A cozinha da minha avó tinha um negócio assim, assado. Por fim, gente, acabou o briefing, eu falei assim, Ju, eu parei tudo. Não quero mais nada que você me respondeu aqui. A gente não pode continuar o seu projeto sem conhecer a casa dos seus avós. A gente precisa entender de onde você veio e qual que é a sua noção de arquitetura. E foi aí que tudo começou. A gente foi para uma outra cidade aqui de Minas, chama Baldim. E lá, a gente foi conhecer a casa dos avós dela, que já estava desocupada, mas permanecia como antes, porque a família está mantendo a casa exatamente como ela está. A avó dela ainda era viva, não sei se ainda é,
mas ela não morava lá mais. E quando a gente começou a entrar nessa casa, e aqui nessa foto do meio, é eu sentando e perguntando para a Ju, vai me contando as memórias que você tem aqui, as memórias de visão, tato, olfato, paladar, os 5 sentidos, né? Qual que é a sua melhor memória? Quando você lembra da casa da sua avó, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? E a partir disso, a gente foi coletando dela essas memórias afetivas, ela ficou muito emocionada nessa entrevista, e aí a gente entendeu que a gente estava no caminho certo. E aqui a Mila começou a fotografar na casa peças, cantos, detalhes, coisas importantes do que a Ju tinha falado para a gente. Então, à medida que ela foi contando a história, a gente foi registrando aquilo que a gente tinha entendido como importante para ela, entendido o que fazia parte aí desse coração da arquitetura que ela conhecia. E depois que a gente juntou todas essas coisas, a gente começou a trabalhar no projeto dela. Então, aqui, como que a gente juntou tudo isso para poder construir o projeto da Ju, que era um projeto super simples, volto a dizer. Então, a gente começou a colocar qual que era a noção dela de lar, o que ela tinha de memória afetiva, de tato, olfato, paladar, audição. E é muito legal, porque a melhor memória afetiva que ela tinha, que eu achava mais engraçada, era o pé de jabuticaba, porque ela lembrava que uma vez, quando ela era pequena, ela escreveu uma carta para o avô dela, falando que ela estava com saudade, e no meio da carta ela perguntava assim, como está o pé de jabuticaba? Porque o pé de jabuticaba era muito importante para ela, que era onde todos os primos sentavam, e tinha uma briga para decidir quem ia sentar na rede e tudo mais. E aí, inclusive, no projeto dela, a gente sugeriu um vaso para ela plantar um pé de jabuticaba, para ela ter essa memória lá com ela e com a filha dela. E aí, a paleta de cores, todas as referências que a gente usou no projeto dela, a gente tirou de itens que a gente encontrou na casa dos avós. Então, a paleta veio de uma almofada, a gente começou a pensar no pé de jabuticaba, nas namoradeiras que tinham lá para a gente trazer. Então, quando a gente entregou o projeto à Ju, ela ficou super emocionada. Deixa eu só ver aqui se é a próxima. Tá. Quando a gente entregou o projeto da Ju, ela ficou assim super emocionada, e nesse momento a gente entendeu que era isso que a gente queria fazer assim para a vida. E aí aqui, bem rapidinho, como que ficou a sala dela. Não tem o antes e depois, porque as mudanças foram muito simples. Esse biombo aí atrás, que a Camila tá montando com a Duda, que era a nossa estagiária na época, a gente trouxe para casa dela, porque na casa dos avós dela tinham várias cadeiras, inclusive uma que ela estava sentada, deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver. Essa cadeira aqui, essa que eu estou sentada, é uma cadeira feita de um fio plástico, e esse fio plástico, ele se cruza várias vezes, formando uma trama. Então, a gente reproduziu a trama na parede da casa dela, a gente trouxe alguns quadros da casa da avó para lá. Então, a gente foi criando no apartamento dela e na área privativa dela pequenos recortes da história de vida dela. E aí, nesse momento, eu sentei com a Camila e a gente falou assim, meu Deus, eu adorei fazer isso. Eu adorei fazer esse negócio. Eu acho que isso conta muito da história de vida da pessoa, que tem tudo a ver com quem a gente é e com a forma como a gente valoriza e se importa com a história de vida da nossa cidade também. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a arquitetura, e não só num projeto, em todos os projetos. E foi aí que o Alver Arquitetura se configurou como um escritório afetivo de arquitetura. Então, nesse momento, a gente falou assim, não, então vamos mostrar isso para o mundo, porque isso é muito legal, é muito legal ensinar para as pessoas como tratar os clientes de uma forma mais humana, como trazer elementos para a arquitetura que sejam elementos que eles precisam, mas que têm significado para eles. Porque o que a gente mais defende aqui é que tudo que não tem significado é descartável. Então, se eu projeto um ambiente, por mais maravilhoso que ele seja, se ele não tem nenhum significado para quem vive, para quem usa aquele espaço, esse ambiente é facilmente descartável. Então, não é isso que a gente quer. Pensando em sustentabilidade, né, em querer jogar menos fora as coisas e aproveitar ao máximo do tempo de vida, dos produtos, de tudo aquilo que a gente usa, a gente entende que quando a gente atribui esse significado, esse tempo de vida é prolongado. Então, a gente começou a fazer isso. E aí, a gente montou, em 2020, o nosso canal no YouTube. E o primeiro vídeo foi contando a história do Alver Arquitetura. Então, se vocês estão curiosos para saber quais os outros pontos em comum que a gente tem, está lá no vídeo do nosso canal, dá uma olhada.
E logo em seguida a gente lançou o vídeo da Ju, da história do apartamento 103. A gente até queria mostrar ele para vocês, mas a gente achou que podia não dar muito certo. Mas a Mila vai mandar o link para vocês poderem assistir, quem tiver interesse depois da palestra. Mas é a Ju contando como que foi esse processo de resgate de história, como que isso foi importante, como que isso foi legal para ela. E aí a gente fala que esse foi o nosso primeiro projeto afetivo e que definiu quem o Alver Arquitetura seria dali em diante. E aí eu vou passar a palavra para a linda, maravilhosa dos olhos verdes, a minha sócia, Camila. Obrigada, pessoal. Ai, ai. Gente, só dando... Ô, Rafa, pode continuar a apresentação do seu? Eu acho que ela caiu, ou apertou sem querer, para sair da... Caiu mesmo. Deixa eu colocar o meu para apresentar aqui enquanto isso, então. Ah, voltou. Eu fui desativar o microfone e apertei encerrar, desculpa. Ô, Rafa, continua a apresentação do seu aí, que é melhor. E enquanto ela vai colocando ali, foi muito legal essa história da Ju, do apartamento 103, porque ela conta lá no vídeo, que a gente queria mostrar para vocês, que ela estava recém-separada, sabe? Então, ela queria resgatar a identidade dela da casa, né? Porque a casa antes era de um casal e agora era só dela e da filha. Então, foi onde a gente foi resgatar as memórias importantes dela e trazer para casa. E foi bem legal mesmo. Depois assistam o vídeo, eu mandei aí no chat para vocês também o link, depois para vocês assistirem. E aí, continuando aí um pouquinho da nossa jornada, em 2020... né, a gente já estava com esse novo forma de trabalhar a afetividade, então a gente transformou o escritório inteiro. Antes a gente tinha, né, só a nossa logo do Alver, e aí eu trouxe aqui um pouquinho do trabalho que a gente fez. A gente realmente trabalhou o nosso retrato, a nossa identidade da marca, para ela realmente refletir tudo isso que a gente queria passar. Né? Então, aí eu trouxe para vocês, a gente trabalhou com a Rap Mimos, que é da Lorena Ottoni, uma arquiteta também maravilhosa, ela tem um estúdio criativo, e aí ela conseguiu extrair tudo isso que a gente queria, sabe? Para transformar a nossa marca. Então, a gente trabalhou uma paleta de cores para trazer mais cores e mais vida, né? Que a gente estava sentindo falta disso, né? Na nossa marca. Fontes. E aí a gente foi trazendo novos elementos. Então, pode passar, Rafa. E aí a gente foi trazendo novos elementos que tivessem mais um pouco a nossa cara, né? Então, antes que a gente tinha esse logotipo, que era esse quadradinho aí, a gente já era bem apaixonado, gostava muito da nossa logo. A Lorena criou esse logotipo secundário, que ele tem tudo a ver com a nossa história, né? Então, ela foi desfragmentando o nosso quadradinho e foi juntando e foi unindo para criar esse nosso logotipo, que tem tudo a ver, né? Ele trouxe aqui um pouquinho do significado desse nosso novo logotipo, né? Ela foi deslocando esses elementos planos diferentes com o objetivo de criar uma linha, né, unificadora de todos os caracteres, e essa linha gráfica acaba remetendo um eletrocardiograma, né, gente, batimento do coração, que tem tudo a ver com essa parte nossa afetiva, né, tá bem conceitualmente aí relacionado com a nossa história de vida e de histórias. Quando ela mandou isso pra gente ficou até arrepiada, tô assim, nossa, tá, tem tudo a ver, tem todo um significado, e é isso que faz o nosso coração bater mais forte aqui no Alver. Então, tem tudo a ver, e a gente ficou, assim, apaixonado, encantado com o trabalho da Lorena. E aí, a partir disso, a gente já trouxe cores, trouxe alegria, trouxe tudo que a gente queria passar aí do Alver para todo mundo, né, que está aí do outro lado, enxergando a nossa marca, né, trabalhando uma logo, uma padronagem que tenha sentido, não é só um desenho qualquer de fundo, né? Então, foi um trabalho muito legal e foi muito importante isso para o nosso escritório. Pode passar? Aí, a partir daquela nossa logo secundária, que tem o desenho do batimento cardíaco, que é onde a gente cria nossas texturas, né? Aí a gente fez essa união aí da logo, e a gente tem essas nossas padronagens para a gente trabalhar bem personalizadas e bem a cara do Alver mesmo. E aí, em 2020, também viemos, né, com essa pandemia,
E foi legal que desde o início eu e a Rafa, a gente teve um pensamento muito positivo, né, apesar de tudo que está acontecendo, de continuar, né, correndo atrás das coisas, não deixar isso desanimar. Então, foi uma força muito grande que a gente teve de continuar correndo atrás e tentando buscar o que a gente podia fazer de diferente, melhorar, vamos passar tudo para o online. Então, assim, a gente teve umas sacadas, assim, bem legais para a gente continuar evoluindo, e deu muito certo, porque aí a nossa equipe começou a crescer em agosto de 2020. Antes estávamos, pode falar, Rafa. Eu ia falar que o nosso faturamento começou a crescer na pandemia. Então, é bem legal a Camila falar sobre isso, porque foi o momento em que a gente se encontrou e a gente descobriu como que tudo isso poderia funcionar de forma remota. Obrigado. Então, antes, né, no início de 2020, éramos só nós três, eu, a Rafa e a Dudinha, que tá ali de calça bege, né, a Duda formou no meio do ano, né, e eu, no finalzinho já do estágio da Duda, a Duda era a nossa estagiária, a gente contratou a Ali e a Vicky, Alice e Vitória, e aí nossa equipe começou a crescer bastante, sabe? E formamos o nosso time aí feminino em agosto de 2020. A Alice, inclusive, está nessa reunião, tá, gente? E aí foi apesar, né, da pandemia, foi um momento muito legal para a gente, que a gente virou uma chavinha muito legal, porque também não adianta a gente só ficar fazendo projeto. O projeto precisa virar uma obra concluída. Não adianta nada a gente trabalhar toda essa questão, sonhar, e aí o cliente depois não ter dinheiro para fazer, a gente sonhou alto demais. Então, a gente colocou o nosso pezinho no chão, né? Igual a Rafa falou lá no início, a gente trabalha com sonhos e com realidade. Então, a gente realmente entrou para esse mundo de obras, de acompanhar os nossos projetos, de fazer orçamento do nosso projeto inteiro para caber dentro do bolso do cliente. Então, em 2020, a gente teve a nossa primeira experiência de acompanhar um projeto nosso, que foi esse apartamento 1004. Então, a gente acompanhou desde o início, toda a reforma, desde a demolição até o final, né, e aí um pouquinho das fotos desse processo. Thaís, que está aí, participou aí com as rochas desse processo, dessas bancadas desse apartamento. Então, foi uma experiência muito legal, e ter esse conhecimento, esse foco, né, que o projeto precisa virar a obra concluída, para a gente foi muito importante levar isso para os nossos clientes aqui no escritório. E acabou também expandindo os produtos que eram oferecidos dentro do escritório. Então, a gente ampliou a nossa área de atuação sem sair do nosso nicho residencial. A gente definiu que a gente seria 100% um escritório residencial, especializado principalmente em reformas, e aí a gente começou a buscar aperfeiçoamentos mesmo nisso. A gente fez alguns cursos, então a gente aprendeu a fazer estudo de viabilidade financeira, a gente aprendeu a gerenciar uma obra, gerenciar uma equipe, coordenar toda a experiência do cliente, desde o processo de contratação até o processo de entrega das chaves. Então, isso acabou fazendo com que o nosso faturamento crescesse e a gente conseguisse fazer o que era mais legal, que era fazer o sonho do cliente lá no começo virar realidade e fazer parte de toda essa história desse novo lar e, consequentemente, parte da história de vida dos nossos clientes. E aí, alguns projetos nossos, né, começaram a ser concluídos. Esse, por exemplo, a gente não fez acompanhamento de obra, mas a gente fez algumas visitas à obra, então a gente acompanhou um pouquinho de perto. E aí as coisas, né, é muito legal a gente ver, né, o projeto virando realidade e acompanhando junto com os nossos clientes, né? É uma satisfação muito grande, muito gostoso de ver. Né, esse daí é o apartamento 607, que é um casal muito querido, muito maravilhoso. Thaís está aí, ó, participou também com essas bancadas lindas e maravilhosas de granito São Gabriel. Né, então, foi um processo muito bacana, e a gente começa a ficar muito feliz, de fato, em ver os sonhos sendo realizados e a gente participando junto com os nossos clientes. Esses clientes, a gente tem grupo até hoje, a gente ainda conversa, em breve vai ter até vídeo, a gente vai voltar lá para fazer vídeo no canal do YouTube deles também. Pode passar, Rafa. E aí, né, de pouquinho em pouquinho as coisas foram acontecendo, as obras foram sendo concluídas, e a gente começou a enxergar
alguns pequenos detalhes, né, que a gente ia preocupando lá no projeto, seja do nicho ali, para a gente guardar, né, as garrafas de vinho do apartamento 1004. Quando essas duas fotos aí, né, os clientes, assim que acabou o quarto, tá prontinho, eles compraram roupa de cama nova, eles, né, mesmo já pegam e já tiram e mandam essas fotos pra gente. Essa foto do apartamento 607 foram os clientes que mandaram, tipo assim, né, na parte final, que tá concluindo, aí a gente pega e consegue ver o projeto e ver como é que tava igual o projeto com a obra, e a gente vai compartilhando esses sonhos juntos. E dá pra ver que a empolgação era tanta que nem passou o lençol, só tacou ali na cama e tirou. Eles avisaram ainda, vocês não reparem não que a gente não passou, só testou lá e mandou a foto pra gente. E aí eu trouxe alguns recortes e detalhes, sabe, de algumas coisas. Embaixo estão aí 2 projetos, 2 imagens aí do projeto Apartamento 1004, e quando a gente vai vendo as coisas sendo realizadas, concretizadas, esses detalhes, esse painel ripado que a gente pensou aí para fazer essa divisão da cozinha com a área de serviço, os nichos ali para guardar os equipamentos domésticos ali da cozinha, igual tá no projeto, na realidade estava lá igualzinho. Então, foi bem gostoso esse ano de 2020, que mesmo com a pandemia, todas essas coisas foram acontecendo e nos motivando aí cada vez mais no ano passado. E aí chegamos em 2021, com a nossa equipe crescendo ainda mais, além da Alice e Vitória, esse ano a gente tem também Fernanda e Ana. E aí, assim, eu tenho muito orgulho de ter uma equipe grande dessa, uma equipe formada por mulheres, né? Nós, mulheres jovens, já passamos muitos preconceitos por aí, por alguns clientes perguntando o que mulheres novinhas dão conta de fazer. Será que essas mulheres dão conta de fazer um projeto de kitnet? E a gente prova para eles que a gente dá conta, sim, e temos muito orgulho. Então, somos eu e a Rafa, as sócias do Alvê, e temos a Vicky e a Ali, que são as nossas assistentes, né? São as estagiárias daqui, mas são as nossas assistentes de projeto. A Ali, por curiosidade, é do Rio Grande do Sul, gente. Ela é daí, veio para cá esse ano, no iníciozinho da pandemia. E ela veio fazer chimarrão pra gente. A e gente não conhecia. E foi bem legal, porque aí a gente teve o nosso primeiro contato dessa mistura cultural com a Alice, né? Ela trouxe muita coisa do Rio Grande do Sul pra gente, a gente também trouxe muita coisa de Minas, a gente compartilhou muito isso no nosso dia a dia, e até mesmo na arquitetura, né? Ela contribuía com conhecimentos do Sul, né? A gente tem algumas coisas que a gente faz diferente, então foi uma experiência muito bacana, muito rica para o escritório ter a Alice, e hoje ela está até no Paraná, em Maringá, mas continua com a gente online, então tem essa diversidade aqui dentro do escritório, nos enriquece muito. Vitória, que cuida aí do marketing também, ela é de uma cidade mineira aqui do interior de Minas, que é Divinópolis, então a gente também tem esses intermeios aqui de cidades dentro do escritório também, que são bem legais, nos enriquece culturalmente também. E a Fernanda e a Ana começaram recentemente, né? E Fernanda, a gente já sabe um pouquinho que ela veio do Rio de Janeiro. Então a Ana também estão na reunião, viu? Só para apontar. Fernanda veio do Rio de Janeiro, então eu tenho certeza que à medida que o tempo passar, ela vai trazer muitas contribuições cariocas para a gente aqui também. E a Ana, que é daqui, né? Então, hoje, né, nossa equipe são formadas por todas nós, tenho muito orgulho, e as meninas aqui do escritório, além de estagiário, né, de tudo, de fazer projeto, elas passam por todas as áreas aqui, né, elas atendem cliente, elas participam de reunião de propósito, então elas têm uma experiência muito rica aqui dentro do escritório, e ralo bastante aqui também, junto com todas nós. Já agradeço a todas elas. Meninas, obrigadas por estarem aqui hoje. Deixa eu só contar um caso engraçado, porque a primeira vez que a gente colocou a Alice para desenvolver maquete de um projeto, na hora que a gente foi olhar a maquete, eu falei assim, meu Deus, mas que tanta tomada é essa no meio da parede? O que essa Alice tem na cabeça? O que ela tá arrumando? Aí a Camila falou assim, isso deve ser uma coisa regional. Aí a gente chamou a Alice e falou assim, Alice, lá na sua cidade era comum ter tomada no meio da parede, assim, no meio do ambiente? Aí ela falava assim,
é super prático. Eu tô sentada no sofá, eu ligo o meu carregador e fico mexendo nele. Tipo, é super útil uma tomada aqui alta. E a gente, meu Deus, a gente nunca pensou nisso, porque a gente só consegue pensar que vai ter um interruptor, uma tomada no meio de uma parede que poderia ter um quadro, uma obra de arte, qualquer outra coisa. A gente sempre coloca as tomadas um ponto mais baixo, mais discretas, escondidinhas ali. E isso foi muito legal, porque foi um choque cultural, assim, muito legal. Sem contar que a gente tomou chimarrão pela primeira vez. Foi bem bacana. E aí, no final, né, eu queria falar a referência nossa de sucesso do nosso escritório são os nossos grandes protagonistas, né? Então, assim, o Alvê não é só eu e a Rafa, né? Ele é composto também pelas meninas, todas, né? A gente sempre deixa isso muito claro, nosso cliente tem contato com todo mundo, não é só eu e a Rafa que estamos à frente. E então, ele sabe, a gente tem até figurinha para mandar, tipo assim, oi, estou conversando, você está conversando comigo, então, para eles identificarem quem é que está ali por trás do escritório, e todo mundo participa de tudo. Mas os nossos grandes protagonistas, no final das contas, são os nossos clientes, né? E aí eu trouxe aqui, essas imagens são as que fazem o nosso coração bater mais forte, são os nossos clientes usando os espaços. Nessa primeira foto aí é a Janine e a filhinha dela, a gente fez... Ih, gente, tem um neném chorando aqui no fundo, se estiver... é vizinho. E a gente fez a sala de estar deles, e aí a gente recebe essa foto no final, então, assim, é bem gratificante, eles deitados na sala, debaixo da cobertinha, né, tudo que a gente planejou. Essa foto do meio também é uma outra reforma que a gente fez residencial, que aí a cliente mandou essa cabaninha, o ponto principal dessa reforma era esse jardim. O sonho dela era abrir a porta e dar de cara com o jardim. E quando ela manda essa foto, que tem essa cabaninha, e lá dentro tem a filhinha dela e a amiguinha brincando, né? A gente vê ali no detalhe no cantinho o chinelo encostado no cantinho ali da varanda, e a gente vê esse uso. Né? E essa outra foto ali é do casal, do apartamento 607. Eles, em todo o processo, eles iam tirando foto, iam mandando para a gente, eles acompanharam a obra, e aquele casal que botou a mão na massa mesmo, sabe? De proteger o rodapé para não poder sujar com a lona, com plástico, né? Com a lona. O que foi, Rafa? Pode falar. Não, eu só ia completar, porque esse casal é um casal muito engraçado. Porque eles falam assim, ó, a gente não tem dinheiro para contratar administração, a gente mesmo vai acompanhar. Aí a gente vai pedir umas dicas. Aí falava assim, hoje é dia de pintura, gente, tem que proteger o piso que vocês têm, proteger o rodapé, porque vocês não vão mexer nele. Como é que protege? Fala, você pode contratar um salva-piso, ou você pode proteger ele com papelão, bastante durex, lona. Aí eles mandaram foto pra gente deles colocando um monte de caixa aberta no chão, pregando tudo com durex, fita crepe, protegendo o rodapé. E aí sempre mandava, é assim que faz, a gente tá protegendo. Então é muito legal, porque essa foto aí, eles tinham acabado de colocar o sofá na sala, colocaram uma planta igual a que a gente tinha colocado no projeto. O apartamento ainda não estava ocupado, eles estavam começando a levar as coisas para lá, e cada passo que eles davam era uma conquista que eles dividiam com a gente, isso era muito legal. E aí, no final, essa é a nossa realização, né? O grande sucesso do Alvê, ver nossos protagonistas felizes. E a gente é bem atenta também aos nossos cuidados com os nossos clientes. Então, a gente inventa muita coisa para fazer. E cada projeto, a gente inventa uma coisa diferente. Né? Os nossos projetos, a gente tem uma eco bag, que é a minha mãe que faz, eu que faço esse silk à mão, então é um trabalho bem artesanal, e eu entrego, né, no final, quando a gente acaba todo o projeto, tudo pronto, imprime tudo, eu entrego nessa sacolinha, né, que tem um significado que é a gente mesmo que faz. No final do ano, a gente inventa fazer brinde para poder dar de presente para os nossos clientes. Por que a gente mesmo não faz? Fizemos um tanto de bolinha de enfeite de Natal, de árvore de Natal, que a gente mesma fez. A Alice fez várias dessas bolinhas aí, foi uma atividade super terapêutica, inclusive. E essa foto aí está na mão de uma das nossas clientes da Casa Tulipa, que é uma senhora, né? Ela já tem quase 90 anos, por aí, 80, 90, e ela tem Alzheimer, e aí a gente está fazendo a reforma da casa dela, tá, inclusive em obra agora, e aí essa fotinha aí tem muito significado, que é a mãozinha dela recebendo
o nosso presentinho de Natal que a gente mesmo fez para colocar na árvore de Natal dela. E aí, né, a gente vai usando e abusando da nossa criatividade. E essa última foto aí foi bem essa semana, porque a gente em pandemia, essa confusão, achar lugar aberto para poder imprimir, levar projeto. Eu não tinha nenhum envelope aqui, você está em home office, escritório lá, não sabe onde que estão as coisas. E aí tinha esse tecido aqui na minha casa, lindo, maravilhoso, tinha tudo a ver com o projeto, ele virou meu envelope. Então, embrulhei, fiz todo um cuidado, teve um outro significado e eu enviei o projeto para o cliente impresso. Então, a gente presta muita atenção em todos esses detalhes para o cliente ter uma experiência muito legal de projeto com a gente também. E o detalhe é que esse envelope que a Mila está mostrando não é o projeto pronto. É porque a gente ia fazer a primeira reunião de apresentação de projeto, e aí ela embrulhou todas as plantas dos primeiros estudos de layout, plotou bonitinho, embrulhou e mandou o motoboy entregar no horário da reunião. Então, eles receberam isso na hora da reunião e foram abrindo, e foi bem, bem intenso, assim, essa experiência. Pode falar dessa parte, Rafa. Eu falei com a Camila assim, nesses slides, é legal você falar isso, sei lá, então você fala, porque eu não vou decorar isso não. É porque esse slide é de um sorteio que a gente fez uma vez, e aí ele tá nessa apresentação justamente para a gente falar como que a gente encara os nossos parceiros, os nossos fornecedores. A gente entende que eles são o nosso time, eles são parte fundamental do nosso processo, eles são parte fundamental do nosso escritório. Só uma curiosidade, aqui no escritório a gente não trabalha com comissão e reserva técnica, então a gente procura criar com os nossos fornecedores um laço afetivo. A gente dá muita prioridade para fornecedores locais, pessoas que trabalham com materiais locais, artesanais, coisas que têm alma, sabe? Que tem história, e a gente tenta trazer isso para os nossos projetos. Aqui fica os rochas ornamentais da Diva das Rochas, que eu falei para vocês, a Thaís. Isso aqui é uma sobra, que ela pega as sobras da marmoraria e cria peças para os clientes usarem em casa. Então, cria um porta-xícaras, eu tenho aqui, ó, meu porta-copos de pedra. Então, ela trabalha, gente, o trabalho dela é maravilhoso, dá uma olhada, vale a pena. Ela trabalha com rochas brasileiras exóticas. Então, sabe, Preto São Gabriel, Cinza Andorinha, essas coisas aí que todo mundo conhece, tem muito mais além disso, tá, gente? Existe um mundo aí infinito de rochas que é maravilhoso, e a Tatá manda muito bem, não vou nem falar muito porque é ela que manja desse assunto. Mas nesse sorteio a gente falou assim, a gente precisa mandar o nosso cartão, né? Isso é básico, mas a gente vai mandar o nosso cartão onde? Aí a gente procurou uma produtora local que trabalhava com artesanato, que é a De Folha em Folha, e ela criou pra gente o envelope, o porta-caneta, umas coisas que a gente incluía ali no nosso sorteio. Então, tudo que teve nesse sorteio foram peças feitas à mão por pessoas reais. Inclusive, o Ateliê Plantartes, que é um grande parceiro nosso, que cria esses quadros com folha seca, que ele mesmo faz a moldura, a pintura, a montagem, tudo. É muito especial, assim, é muito único. E aí eu queria falar isso para vocês, é muito importante na arquitetura, quando a gente está falando principalmente da arquitetura residencial, a gente valorizar a história do lugar onde a gente está inserido, a história daquele ambiente, daquele território e das pessoas que fazem parte dele. Lembra que eu falei do significado para que a arquitetura seja atemporal? É trazendo esses produtores locais e essas pessoas que têm tudo a ver com a história de vida do cliente de vocês, é que vocês vão fazer diferença. Então, por exemplo, eu estou atendendo um cliente do Rio de Janeiro. Aí, quando eu faço o briefing dele, eu descubro que ele adora o Rio de Janeiro, que ele veio para Belo Horizonte só para trabalhar. E ele está morando aqui, entre aspas, obrigado. Eu preciso reproduzir a experiência que ele tinha no Rio de Janeiro, no apartamento dele, para ele se sentir feliz, para ele se sentir acolhido, para ele sentir que ele tem um lar. Então, é muito legal isso, porque isso está ligado no nosso subconsciente. A Mila vai até falar um pouquinho disso no estudo de caso. Mas depois, eu convido vocês a fazerem até um exercício. Feche os olhos e comece a pensar em quais as memórias do passado que vocês têm. Em todas elas vai ter uma presença forte de uma experiência arquitetônica. Então, é tipo a casa da minha avó, o parque onde eu ia jogar bola com os meus primos, a rua da minha casa. Então, tudo isso está ligado com o mundo da arquitetura. Então, é possível, sim, a gente trazer isso para a realidade dos nossos clientes. Vou parar porque eu falo muito.
E aí, a gente trouxe um estudo de caso para vocês, para mostrar como é que a gente aplica isso de fato nos nossos projetos, né, como é que a gente faz esse resgate de memórias. Então, eu trouxe para vocês o estudo de caso de um projeto que está em andamento no escritório. Ele está ainda em fase de estudo preliminar 1, né, porque aqui a gente divide nosso estudo preliminar em duas partes, porque a gente faz essa concepção inicial do projeto bem demorada, bem lenta mesmo, para a gente não ter muitas modificações e alterações depois quando a gente começa os desenhos. Né? Então, assim, esse primeiro passo, ele é bem devagar mesmo. E eu queria apresentar para vocês que o Canto Sertão é esse casal maravilhoso dos nossos clientes, que é a Marina e o Henrique, que chamamos carinhosamente de Ina e Rick, né? E foi bem legal essa nossa experiência com eles. Eles encontraram a gente pelas redes sociais, gostaram muito, se identificaram muito, né, com tudo que a gente publica e coloca por aí. E aí, né, fizemos a reunião, apresentamos propostas e eles decidiram fazer a reforma do apartamento deles, né, com Alvê. E esse casal é muito bonito, a gente mostra a foto deles mesmo, a gente já avisa, porque eles são maravilhosos. A gente mostra com orgulho, a gente fala que a gente usa eles mesmo de propaganda, porque eles são lindos e maravilhosos. A gente chama eles de maravilhosidade. E eles são uma referência muito bacana, porque eles eles têm características bem diversas e bem brasileiras, né? Bem marcantes nossas aqui. Só de olhar para a foto deles, a gente já bate o olho, assim, e já enxerga tudo isso. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que é esse processo aqui dentro do escritório. Então, primeiro, a gente faz essa reunião inicial com o cliente, né? Que é essa reunião de briefing, né? Depois que a gente teve lá com a Ju, né? Que a Rafa foi mostrando, a gente organizou todo esse processo. Hoje tudo tem, a gente tem um processo passo a passo do nosso projeto, o que a gente faz, quais são as ordens, quais são as etapas. Então, tudo aquilo que a gente começou a sonhar lá do projeto afetivo, né? Agora a gente já aplica de fato, né, na realidade, tudo certinho. Então, nessa reunião inicial, ela é bem gostosa, a gente faz, primeiro, algumas dinâmicas com os nossos clientes. Tem uma dinâmica que chama Figuras da Infância, no qual mostra um tanto de imagens, e aí a gente começa, né, a partir dessas imagens, eles começam a relatar algumas memórias, algumas coisas, alguns causos, né? Nós, meninas, a gente gosta muito de conversar, de contar casos, de contar história, então essa reunião é uma reunião longa, aí a gente começa a descontrair, eles ficarem um pouco mais à vontade com a gente. E a gente faz duas dinâmicas, e a outra uma de passado, presente e futuro, para a gente entender quais são as coisas que aconteceram no passado deles, que foram marcantes, que são importantes, quais são as coisas do presente, o que eles mais gostam de fazer agora, quais são os planos de hoje, como é que está o presente deles, e a gente pergunta para eles como é que eles se enxergam no futuro, onde que eles querem estar, quais são os sonhos do futuro, assim, a médio e longo prazo. Então, a gente faz essas dinâmicas, são bem legais, bem descontraídas, com um bom cafezinho, né, mineiro, e aí, no final, a gente faz a análise realmente do programa de necessidades, que aí a gente entra na parte prática, o que precisa, o que tem na casa, quais são os problemas, né, realmente tudo que eles estão precisando aí com a reforma. Rafa, pode passar. E aí eu trouxe só uma fotinho, que foi essa reunião. Ela foi ano passado, né? Já estávamos aí em época de pandemia, mas a gente tem, né? Lá no nosso escritório tem um jardim bem gostoso, então a gente consegue fazer uma reunião ao ar livre, e isso faz toda a diferença nessa reunião, né? Estar num espaço verde, tranquilo, né? A gente consegue servir um cafezinho, comer. Então, assim, é uma conversa. A gente sempre começa a jogar a conversa fora e conhecendo a história, né? E fazendo as perguntas, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês as respostas deles. Então, eu acredito que é uma típica cena de tarde de café aqui em Minas, de sentar, de comer um pão de queijo, de tomar um café e de bater muitas horas de papo juntos. Então, é uma reunião muito gostosa.
Eu já ia falar que é a famosa prosa mineira. É a hora que a gente senta para prosear mesmo, comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Então, é esse momento gostoso. E só para pontuar aqui, esse espaço que funciona no nosso escritório é onde funciona o showroom da Ficus. Então, todas essas rochas que estão aparecendo, a concepção, inclusive, desse espaço foi feita pela Thaís, que está aqui na palestra. Então, ela criou esse showroom de arquitetura em que diversos profissionais podem trabalhar e utilizar o espaço. E o mais legal, e que foi assim, o pulo, né, do gato, assim, nessa pandemia, é que o próprio jardim é o local das nossas reuniões, porque agora, em pandemia, quando a gente pode se reunir presencialmente, a gente consegue manter o distanciamento e consegue estar em um ambiente completamente ventilado. Então, isso é muito enriquecedor para a gente. E aí, vou trazer aí para vocês o que é o resultado dessa reunião, né? A gente faz todo um estudo da história e das memórias afetivas do nosso cliente. Então, a gente trabalha muito todos os sentidos também, as memórias afetivas dos sentidos. E aí, eu trouxe aqui o resuminho que a gente chegou aí com esse casal maravilhoso, que é a visão. O que era de importante aí do sentido da visão para eles, né? Eles trouxeram várias imagens para a gente, com as fotos de família, com a ilha de Guarapá, uma foto do carnaval que eles ganharam um concurso, foto do pôr do sol do pedido de casamento, e uma foto de pessoas especiais aí, que era a avó Efigênia e do Ricardo, que são pessoas importantes para eles. Então, a gente vai considerando todas essas informações na hora de fazer o projeto. Aí, a gente já foi na parte de audição. Aí eles descreveram para a gente uma música, nós dois, do Celso Adolfo, né? O Henrique, ele gosta muito de tocar, e ele é bem mesmo inserido no mundo das artes, da música, né? Para quem não conhece, aí, o Celso Adolfo é um músico brasileiro, né? Que já está aí na estrada desde 1983. E é legal que a gente vai conhecendo coisas novas também, né? Junto com os nossos clientes, né? Então, agora eu já sei quem é Celso Adolfo, já conheço as músicas, já coloco nas nossas reuniões a música favorita deles, né? Então, a gente tem todo esse cuidado. E o olfato que eles trouxeram para a gente foi bem legal, que eles gostavam de olfato de eucalipto seco. E essa foto que está aí do lado é um arranjo de folhas secas que eles têm em casa, que tem esse cheirinho, sabe? Gostoso de eucalipto. Então, a casa deles já tem um aroma. Então, eles já chegam em casa, já sentem esse cheirinho de eucalipto e já se sentem em casa, né? Então, isso vai ser super considerado aí durante o nosso projeto. E aí, paladar, né? Eles trouxeram tanto de coisa de paladar, de memórias gostosas que eles têm, né? Camarão, doce de pistache com frutas vermelhas, e chocolate amargo, eles foram bem específicos. Cogumelo portobello na manteiga. Eu nem conhecia cogumelo portobello. Na hora que eu bati portobello, eu disse, gente, revestimento, eu tô ficando doido, não, mas ele realmente existe. Obrigada, porque eu ia falar isso. Realmente existe cogumelo portobello. E aí, é um casal que gosta muito de cozinhar, né? Então, a gente vê aí, né, pelas próprias referências que eles trouxeram de memórias de paladar, né, que eles são um casal que fica na cozinha, que gosta de cozinhar junto no domingo, que tem esses momentos gostosos em família, né? Pode passar, Rafinha. E eles trouxeram sobre o tato, a memória afetiva deles, que eles têm contato, é textura cremosa, né? Na hora que eu disse, gente, mas por textura cremosa? Como assim? Aí na reunião, eles explicaram que eles gostam muito, tem uma relação de carinho um com o outro, que eles gostam de passar creme um no outro, sabe? Esse momento de cuidado, de carinho, de um fazer massagem, passar creme. Então, essa textura cremosa para eles tem muito significado. Então, a gente já consegue ir trazendo também um pouquinho como é que é a relação dos dois no dia a dia. E uma pergunta muito legal que a gente faz nessa reunião também é o que faz seu coração bater mais forte, né? E aí eles falaram que é a família e as coisas às quais eles acreditam. E é muito legal esse casal também, que eles representam uma diversidade cultural muito grande, até religiosa. O Rick, ele é candomblessista, a Ina é católica, então
tem essa mistura também de religião, que a gente trouxe isso também para o projeto deles, e, né, e nada tão brasileiro quanto essas duas religiões também. E aí, no final, né, a gente faz também um resuminho aí do que eles querem, o que eles trouxeram do passado, o que eles querem para o presente, quais são os planos do futuro. E aí, nosso casal trouxe que o passado, o que era importante para eles. Festa de aniversário, onde a família toda se reunia, e os momentos em família, que eles se reuniam para poder organizar viagens e as brincadeiras de rua, que eram as coisas mais importantes. No presente, né, o que eles gostam de fazer hoje. O Henrique, deixa eu ver se é do Henrique, os momentos de troca, de partilha, e ama ficar no meio da família e dos amigos, não, essa é a resposta da Marina. E o Henrique, o que ele mais gosta, né, as coisas importantes de hoje é o bem-estar, as conquistas e as realizações de toda a família. E o que eles querem aí para o futuro é ter, a Marina quer ter um negócio próprio relacionado à comunicação, e o Henrique quer ter a consolidação da sua família. E aí a gente finaliza essa reunião, pode passar, Rafa, com essa frase aí, né? Então, para a gente justificar todo esse estudo, toda essa conversa que a gente tem antes. O nosso inconsciente nada mais é do que a soma das nossas memórias, é um depósito infinito de experiências importantes na vida. Memórias afetivas têm um poder enorme de transformar os ambientes, tornando-os mais significativos e menos descartáveis. Então, tudo isso que a gente conversa é o que a gente traz para a reforma, né? Que no caso dessa reforma por si só, né, desse Canto Sertão, já carrega aí o peso de história dessas duas famílias, tanto do Henrique quanto da Marina. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está esse processo. A gente ainda está no estudo preliminar 1, então agora, nesse momento de pandemia, essa reunião foi essa semana ainda, ela já foi uma reunião online, e aí como que a gente pensa para continuar tendo esse cuidado e esse carinho, mesmo à distância, que foi a experiência que a Rafa falou, passa para o próximo, Rafa. Né, que eu enviei esse envelope aí, a gente já estava no meio da reunião, e como eles gostam muito de livro, gostam muito de ler, não gostam muito nem televisão na casa deles, praticamente não vai ter. Então, eles gostam muito do papel. Então, assim, eu preciso imprimir, porque eu vou mostrar um tanto de coisa aqui na tela, e ter o papel em mão vai fazer muita diferença, ainda mais se tiver que trabalhar várias opções nessa reforma. Então, eu fiz, né, essa impressão, achei uma gráfica aqui, consegui mandar entregar, fiz uma cartinha à mão, coloquei, embrulhei aí e mandei para eles. Então, a gente vai tentando pensar outras estratégias aí para contornar esse problema da pandemia, mas mesmo assim ter uma experiência legal dos nossos clientes. E aí, a gente começou também a dar nome para os nossos projetos, né? Porque o que a gente mais faz é dar nomes por aqui, né? Não sei se vocês já perceberam. Então, todos os projetos têm nomes afetivos também. E o nome desse projeto foi bem legal, ele chama Canto Sertão. E eu vou trazer aqui um pouquinho do resumo que a gente trabalhou, do porquê, né, que chama esse nome. A gente trouxe a palavra canto, né, inicialmente, porque esse projeto era muito especial, não podia chamar apartamento 103, não estava colando. Então, a gente trouxe o canto para substituir a palavra apartamento. E canto significa local onde se vive, recanto, morada. E significa também o conjunto de melodias cantadas, ainda cada uma das suas partes de um poema longo. Né? A Alice está aí, ela que ajudou a gente a fazer toda essa poesia aqui do Canto Sertão, que ficou linda. E aí a gente trouxe o sertão, né? O sertão tem tudo a ver também com esse casal, que o sertão aí é toda a região um pouco povoada do interior, onde ainda permanecem tradições e costumes antigos, né? Que tem tudo a ver com a história desse casal. Então, aí, do respeito à ancestralidade, do apreço pela história vivida, memórias a eternizar de Salvador, que Salvador é uma cidade muito importante para os nossos clientes, a valorização da cultura, eles gostam muito de valorizar a cultura local, artistas, eles têm muitos quadros legais de artistas brasileiros, né? Carinho e cuidados para os seus cactos, eles têm um monte de cactos, na janela deles da casa atual, é cheia de cactos, eles têm, sei lá, uns 12 cactos,
na sala, e a vida que eles representam, que surge o canto sertão. E aí o sertão ainda veio também, né, no que diz respeito aos dois, a Marina e o Henrique, porque eles são pessoas muito intensas, né? Então aí a gente trouxe aí que eles são tão, né? E um milhão de coisas mais lindas, das mais lindas palavras que vem à mente. Por isso, esse canto é sertão, né? A gente separar o sertão aí, tem o ser e o tão, para trazer um pouquinho da intensidade que é esse casal representa aí para a gente e para tudo, porque a gente admira bastante, né, toda a história e a vida deles também. E aí a gente trouxe esse nome, eles ficaram apaixonados com o Canto Sertão. E aí a gente trouxe as paletas de cores para trabalhar nesse projeto, né? E de onde que a gente saiu buscando para ter referência de paleta de cores? A gente trouxe uma paleta de uma fotografia pessoal da Marina, que tinha lá no Instagram dela. E aí, essa foto é da casa deles atual. Então, a gente tem um recorte ali de tudo. É um cantinho em cima do aparador deles, que tem ali algum arranjo de folhas secas. Tem um cinzeiro ali. Se vocês repararem, tem um anelzinho ali, né? Que provavelmente tem um significado para eles dentro do cinzeiro. Então, a partir dessa foto, a gente extraiu a nossa primeira paleta. Aí a gente trouxe também uma imagem de referência que eles trouxeram para a gente, dessa história de casas, não sei se você conhece, é bem legal, conta também histórias de várias casas que eles amam, então trouxemos essa foto de referência deles, extraímos a paleta daí, e também eles salvaram essa imagem essa pintura, né, do arquivo do Pinterest deles, então a gente extraiu essas cores daí também. Pode passar, Rafa. E aí, a partir disso, a gente montou a nossa paleta, que eles queriam uma paleta de outono para o apartamento deles. Então, a gente extraiu aí algumas cores base para a gente ir trabalhando, e a partir disso tem essas cores de contraste e essas cores de destaque, né? E um outro fato muito curioso, que a irmã desse nosso cliente, do Henrique, ela trabalha com construção vernacular. Obrigada, vernacular. E ela trabalha muito com tintas naturais, sabe? Feitas do barro. E aí, ele já queria de cara que a gente usasse isso no projeto dele. Então, a gente já foi pensando, já foi conversando com ela quais dessas cores a gente consegue aproximar com a tintura natural, né? E aí, a partir disso, pode passar, Rafa? A gente chegou na nossa paleta final de cores, né, que tem essa base neutra e tem todos esses tons aí terrosos, tem alguns tons de contraste também, para a gente ir trabalhando no projeto deles, e eles adoraram, porque foi bem isso que eles estavam querendo, essa paleta de outono aí, e a gente vai conseguir trabalhar também com esses elementos naturais. E aí, nessa reunião, né, a gente apresenta várias opções de layout. Igual eu falei para vocês, esse nosso processo inicial, ele é bem lento mesmo. Então, primeira reunião, eles só vão ver plantas. E aí a gente vai discutir diferentes opções que a gente pode ter em cada espaço. Então, era um apartamento bem grande, né, com 3 quartos, 2 banheiros. Inicialmente, eles queriam construir um segundo andar, mas essa ideia foi abortada no meio do caminho. Então, a gente concentrou a reforma só nesse andar mesmo. Então, aí a gente, ao mesmo tempo que a gente sonha, a gente traz realidade. Então, a gente tem a primeira opção de layout aí, que a gente vai derrubar um tanto de parede, vai integrar um tanto de espaço, os espaços, os ambientes. E aí a gente tem uma segunda opção um pouco mais conservadora, mas tem umas mudanças bem radicais. E uma terceira opção que a gente tem menos quebradeira, tem menos troca de mudanças de eixos hidráulicos. Então, a gente vai conversando, eles vão vendo como é que isso funciona, como é que isso impacta no financeiro, e a gente vai trazendo essas referências da história, né, em cada uma dessas opções, e juntos a gente vai conversando, e a gente acaba essa reunião chegando num consenso, sabe, comum de uma planta. Às vezes a gente mistura as opções, que eles gostaram de um, no outro, então é uma reunião também bem gostosa. Eu trouxe um pouquinho do que a gente apresenta nessa reunião. Antes de você passar, eu só queria pontuar
porque para contextualizar todo mundo, né, em tudo que a gente está falando, o nosso processo ele é longo pela metodologia mesmo que o escritório tem de trabalhar, para a gente se organizar e entregar para os nossos clientes um produto de qualidade, mas ela também é importante porque ela ajuda a construir a história do processo daquele projeto junto com os clientes. Então, depois de cada reunião, eles têm para casa, eles têm coisa para pensar, eles têm coisa para refletir, e a gente acaba tendo para casa também, porque às vezes eles falam, é a série tal, que eu vi o Jardim tal, eu adorei, aí a gente vai lá na Netflix, começa a assistir a série, começa a maratonar para estudar o que é isso para o nosso cliente. Então, isso é legal, sabe, de construir essa linha, porque eu fico um pouco assustada com processos que são muito rápidos, tipo, projeto em 30 dias, você me contrata 30 dias depois eu te entrego o seu projeto. Primeiro que não é um projeto, não dá tempo de fazer um projeto mesmo em 30 dias. E segundo que é um projeto que não reflete nada quem é aquele cliente, como ele vive, como ele interpreta a arquitetura. Então isso é bem legal e eu gostaria que vocês se atentassem a esse detalhe aqui no escritório, porque essa é a base de quem é o OV Arquitetura. Pode passar, Rafa. E aí, esse projeto foi bem legal, porque além da gente dar nome para o projeto, a gente deu nome também para todos os cômodos. Então, a chapelaria, a entrada da casa, é o canto receber. Então, o que a gente queria trazer logo de cara da entrada? Trazer a questão da ancestralidade. Eles gostam muito de receber a família. Então, o primeiro impacto da visita que vai, né? Que a visita vai, na hora que a visita vai chegar, vai ser a entrada, o hall de entrada. E a gente deixou um espaço para poder guardar os chapéus da galera do choro, porque ele toca ali, você sempre esquece, bandolim, obrigada. Ele toca bandolim. E é legal também a história desse apartamento, porque foi a família que construiu. Eles têm fotos desde a construção da fundação, é um prédio familiar, então tem um significado muito grande, e agora eles estão chegando e vão reformar geral. Então, tem esse cuidado de manter um pouco essa memória da família. Então, a gente vai... Pode passar, Rafa. Aí a gente trouxe aqui as opções diferentes de layout, a gente fala opção 1, opção 2, e a gente vai trazendo referências do que a gente está pensando, né? Então, tem ali uma questão de uns quadros para a gente trabalhar justamente essa questão da memória, da construção, né? Para as pessoas que construíram, os tios, a família inteira, ver que eles tiveram esse cuidado e esse carinho mesmo com essa reforma toda do apartamento. E aí a gente já trouxe as ideias dos materiais naturais, então a gente está explorando muito do bambu nessa reforma, aí a gente traz diferentes soluções aí do bambu que a gente pode usar nesse hall. Se o hall for grande, né, tem a opção 1, opção 2, o que a gente pode ir trazendo de elementos. E a gente vai fazendo essa reunião e vai conversando e resgatando cada pontinho que a gente extrai lá das memórias dele. Pode passar, Rafa. Aí o próximo cômodo seria o canto da partilha, né, que é o estar, o jantar, a cozinha e a área de serviço, né, que é o local que eles vão passar a maior parte do tempo cozinhando juntos. Então, eles queriam uma cozinha semi-integrada e funcional, os ambientes integrados. Lá, hoje, nesse apartamento, tem um arco que divide as duas salas, então eles estavam numa indecisão, se demole o arco, se mantém o arco, para poder integrar esses ambientes, e a gente traz essas opções aqui para eles. Eles tinham um problema de calor também, uma janela lá que era muito da tarde, batia muito sol, então a gente precisava tratar isso aí nesse canto também. E eles tinham um sonho de ser uma cristaleira linda, maravilhosa, para poder deixar aí todas as louças. E eles não estavam ligando muito para essa questão de lavanderia, queriam o básico mesmo, o tanque, a máquina, sem ter um espaço, um cômodo separado só para ter essa lavanderia. E aí, a partir disso tudo, a gente vem trazendo mais referências e mostrando as opções que a gente tem para poder trabalhar no espaço, né? Como que a gente pode fazer ali a cristaleira bonita na entrada da casa, como que a gente traz um pouquinho dos materiais naturais para a sala, para os pendentes, né, que é aquela imagem de referência ali da sala. E aí, alguns elementos que eles também já têm. Eles já têm essa cristaleira pretinha aí na bolinha. Eles têm uma mesa muito legal de futebol de botões, que é o xodó da casa. Então, a gente precisava pensar onde... E ela é enorme. A gente precisava pensar onde que essa mesa vai estar.
vocês vão ver aí na plantinha, tem um quadradinho rosa, é a mesa. Ela sai rodando aí a casa inteira, porque a gente tem que pensar onde que ela vai ficar, onde que ela vai ser guardada quando não estiver usando. Eles já compraram essa cadeira que tá ali, eles vão restaurar, então, pra gente usar ela também no projeto. E aí a gente vai conversando e mostrando todas essas referências. Pode passar, Rafa. E isso é muito comum, tá, gente? O cliente chega com um monte de trem que já comprou e fala assim, eu já comprei isso aqui, usa aí pra mim, dá um jeito de fazer isso ficar bom. A gente tem uma cliente que uma vez ela escolheu um revestimento que eu e a Camila olhávamos uma com a cara da outra e falava assim, eu não acredito que ela gostou dessa peça. E ela gostou da peça, e ela queria a peça em tudo quanto é lugar da casa dela. A gente, meu Deus, esse piso é horrível, mas era o que ela queria. E a gente foi. E o mais engraçado é que a gente especificou o piso do jeito que ela queria. Ela demorou um pouquinho para construir, e quando ela foi construir, ele tinha saído de linha. A gente deu tipo um graças a Deus. E aí depois ela foi escolher outro que tinha muito mais a ver com o projeto, muito mais a ver com ela também. Muito bom. E aí, assim, a gente vai... Só para falar, Fia, você tem 10 minutos, tá? Tá. Já tá acabando. E aí, eu vou passar rápido aqui, que é só um pouquinho do como que a gente vai trazendo essas referências, né? Do bambu, a gente está trabalhando o bambu em diferentes formas, né? Um material um pouco trançado para fazer alguns painéis, uma cortina de bambu também. Pode passando, Rafa. Né? Então, aí é basicamente isso. Aí que eu falei a questão do arco, tá vendo? Eles gostam do arco que tem lá hoje, mas gostaria de tirar. E a gente, para poder integrar os espaços, a gente pode refazer esse arco e trabalhar esse arco aí unificando. Então, a gente vai trazendo algumas ideias. Pendurar uma rede no meio do arco, que ia ficar muito legal também. Trabalhando com alguns móveis que eles já têm, sempre a gente vai colocando essas referências, pode passar. E aí é basicamente isso, né? Vamos passando opção por opção, conversando e discutindo, e eles vão falando o que eles estão gostando de cada uma dessas imagens e dessas referências. Pode passar. E aí a suíte também tem nome, chama Recanto, né? Que a gente precisava lá adicionar armários, cabeceira na cama. Eles gostavam do vidro canelado que tem lá. A possibilidade de inverter os banheiros, ter mais luz para poder fazer as leituras, que eles gostam muito de livros, e usar materiais naturais. E aí a gente vai pegando todas essas referências. Isso foi muito legal nessa reunião, porque no nosso briefing a gente pergunta qual que é o maior sonho que eles sempre queriam ter em casa e nunca tiveram. E a Marina, o maior sonho da vida dela era ter uma banheira. E aí, a Alice, 10 horas da noite, ainda me mandou mensagem: Camila, já finalizou o projeto, já estava tudo pronto, mas a gente não realizou o sonho da vida dela. Porque outros sonhos de alguns clientes estavam fáceis. Uns queria ter bicicleta, mas nunca teve porque não tinha espaço em casa. Não, isso daí tá fácil. A gente colocou a bicicleta na sala, na varanda, pendurada. E aí, a gente ficou quebrando a cabeça e a gente conseguiu, pode passar, Rafa, chuchar uma banheira numa das opções de layout. Então, no meio da reunião, a gente lançou aquele slide ali de para tudo, e aí a gente mostrou para elas: não, se você quiser realizar seu sonho, a gente consegue colocar uma banheira nesse banheiro. Xuxa uma banheira, muito bem, Pedro. Chuchamos a banheira ali e explicamos para ela como é que dava para funcionar ou não essa banheira. E aí, eu acho que eu coloquei no próximo slide, Rafa, pode passar. Não, não, é o slide... Volta só naquele slide no primeiro, que eu falo que é reunião online, que é a reação dela quando ela viu a banheira. A gente tirou até um print na hora. Essa foi a reação dela quando a gente mostrou: olha, Marina, seu sonho ainda é possível, a gente consegue colocar uma banheira no quarto da suíte. Aí a gente tirou esse print bem na hora, aí a gente vê a carinha deles lá de felicidade, eles rindo, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Pode voltar. Já voltou? E aí, assim, gente, é basicamente isso. Já vou finalizando, porque nosso tempo está acabando.
a gente vai mostrando referências e a gente vai conversando, explicando o que tem de pontos positivos e negativos. E aí, no final, esse aqui a gente vai passar rapidinho, que ainda a reunião com eles ainda não acabou, eles ainda precisam ver esses espaços, né? Que a gente vai decidir o escritório da Marina, e a gente trouxe muita referência. E como eles assistem tudo que a gente posta, a gente não pode dar spoiler. Vai que estão aqui assistindo, né, Rafaela? Ela convidou todo mundo. E o escritório do Henrique também, que é o nosso músico. Então, a gente vai trazer bastante referência de música, de cultura brasileira aí para o escritório deles também. E aí a gente acaba essa primeira reunião. E só depois disso tudo, que a gente define tudo isso, que a gente parte para o nosso estudo preliminar 2. Aí que a gente vai para a maquete, e aí que a gente explora realmente pesquisa de material, a gente escolhe tudo, né, os fornecedores, já tudo bem especificado, bem mais certinho, para poder caminhar para o nosso estudo de viabilidade, para poder orçar a obra, né, tudo que a gente especifica ali, a gente orça, e para depois fazer os desenhos técnicos, e aí sim a gente começar a obra. Né? Então, a gente quis trazer um pouquinho dessa experiência, que está sendo muito legal, e a gente está tendo a palavra me fugiu, mas assim, o retorno no final dessa apresentação é muito positivo, a gente não tem muito retrabalho, sabe? Os clientes adoram, apaixonam e quer isso. Às vezes a gente faz estudo de viabilidade, descobre que vai ficar mais caro do que eles tinham planejado, a gente descobre, mas eles não querem abrir mão, eles preferem assim, não, vou guardar, vou juntar mais dinheiro para poder ficar exatamente igual a gente sonhou. A gente tem um cliente de uma obra de um apartamento que está acontecendo, que é o apartamento Malta, e aí, só para explicar rapidinho, chama apartamento Malta, porque as melhores memórias que ele tem da vida é da cidade de Malta, ele morou um tempo lá, então ele queria reviver isso, o apartamento dele ganhou esse nome, e ele foi todo pensado a partir da arquitetura de Malta. E aí, o ticket, né, que ele tinha era de 80 mil. Quando a gente fez o estudo de viabilidade, a gente falou assim, então, o seu apartamento tem 3 cenários. Ele pode custar 140 mil e 195 mil. Ele não vai custar 80 mil. Para ele custar esse valor, a gente vai precisar rever o projeto e retirar algumas coisas. Ele falou assim, não, eu vou pagar, pode fazer, eu quero do jeito que tá, eu pago 180 mil. Falei, então beleza, então nós vamos ficar aqui com o cenário de 180 mil e vamos começar a obra. E aí começamos a obra, ele tá em desenvolvimento, quem quiser ver, tem um monte de stories do Apartamento Malta lá no Instagram da gente, pode passar lá para dar uma olhada, tem Rocha da Tatá lá, tá ficando muito legal. E era isso que eu queria falar, assim, é muito importante trazer o cliente para a realidade, porque ele precisa entender o que é prioridade para ele, sabe? Então, por exemplo, você fala com ele, olha, esse ambiente ele pode custar 5 mil, ele pode custar 20 mil e ele pode custar 90 mil. Só que em cada uma dessas opções você tem um pró e um contra, um pró e um contra. Qual deles é mais importante para você? E aí, quando o cliente identifica onde é que mora, né, o coração dele, o que é realmente importante para ele define como que aquilo vai acontecer. Tipo, não, então vou colocar mais dinheiro nessa reforma, ou então não, eu vou aguardar um tempo, vou me monetizar, juntar um dinheiro para poder construir igual tá aí, porque eu preciso desse ambiente do jeito que ele tá, porque ele reflete quem eu sou. E isso é o mais legal, né, nessa forma de projetar arquitetura, né? Que a gente consegue construir espaços que refletem a história de vida daqueles clientes e que fazem aquele espaço ser tão significativo que eles conseguem chamar de lar. Então, isso é muito legal. Com essa frase a gente finaliza a nossa reunião. Ai, já fiquei poética do nada. Tem mais um slide aí, tem? Não? Tem. Eu quero falar que foi um prazer estar aqui hoje com vocês. A equipe toda deseja muito sucesso na trajetória de vocês, nessa longa jornada profissional que está por vir. E ela vai querer me matar, ela vai surtar, ela vai ter um piripaque ali no coração. Mas eu queria que a Alice falasse um pouco da experiência dela em Minas, porque a Alice é do Sul. Eu acho que ela vai poder falar um pouco desses impactos. Alice, você tem 2 minutos. Coitada. Porque por aqui eu jogo as coisas no ar e falo com as meninas assim, se vira. Ela já tá meio acostumada aí com essa dinâmica. Ela me mata do coração o tempo todo. Gente, é muito legal, porque assim, o mineiro tem o lado do cafezinho, que nem eu brinquei ali no chat, muito semelhante com o que a gente tem do chimarrão, sabe? Daquele momento assim de pausa, de tranquilidade, do descanso. Não sei vocês, mas meus pais, meus avós ainda têm costume, e meu irmão
que é adolescente, mas já tem o costume do acordar super cedinho para preparar o chimarrão, para ter aquele momento de calma, né? E eu identifico muito isso. Outra coisa que eu identifico legal é que eles têm um apreço pela história muito bonita. Não tem um museu, e isso eu falo quando fui visitar a Minas antes de morar lá. E você vai que o guardinha não saiba contar a história do que aconteceu lá, ou uma igreja, enfim. E a gente, no Rio Grande do Sul, também tem um valor do nosso, né, do tradicionalismo, da nossa identidade muito forte, que a gente consegue preservar até hoje. Então, isso é muito legal. A gente tem algumas diferenças. Eu expliquei para as meninas o que é tança. Elas não faziam ideia do que era tança. Nossa! Então, assim, tem umas coisas diferentes, assim, mas eu vejo que o gaúcho e o mineiro se complementam em várias coisas, sabe? Então, é muito legal essa experiência, assim, para mim foi... Eu vou chorar, né? Porque agora eu não moro mais lá. É muito legal, assim, toda vez que vocês tiverem como aprender com pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do interior, com certeza vai ser uma coisa muito rica, eu tenho certeza que vai, sabe, encaixar, assim, vai dar match. Uma última curiosidade, a Thaís me lembrou aqui no chat, uma curiosidade do apartamento Malta. Por que que ele escolheu uma reforma mais cara? Foi porque a gente trazia opções, por exemplo, de revestimentos. Olha, a ideia do projeto é esse tipo de revestimento. A gente tem essa e essa opção. A última opção, que é a opção mais cara, infelizmente, é a que mais vai remeter à textura de Malta, que é uma cidade feita de rocha calcária, e é muito legal. Então, a gente encontrou um revestimento cimentício que parece uma rocha calcária. E aí, ele custava muito mais caro do que os outros. Aí ele falou assim, eu quero o último, eu quero o que lembra Malta, não quero os outros não. E a bancada, quando ele viu o preço das bancadas no estudo de viabilidade, ele falou, que isso, 20 mil de bancada? Não. Volta para Branco Itaúna. Bota a outra lá, Branco Siena. Aí eu falei com ele assim, olha, deixa eu te explicar os prós e os contras do Branco Siena. É uma rocha que vai manchar, você vai ter que ter muito mais cuidado, ela é mais difícil de manter na cozinha e tudo mais, porque ele queria a bancada clara. Aí eu falei com ele assim, vem aqui no escritório, que aqui tem um showroom de arquitetura, para você ver as rochas que temos disponíveis, a gente faz o teste de mancha para você ver, né? Quando ele chegou lá, ele encontrou uma rocha que chama Kalahari. Quanto que custa, tá? 1.900 o metro quadrado? E é 1.800. R$1.800 o metro quadrado. E o Branco Siena? 300. R$300 o metro quadrado. Ele olhou para a rocha e falou assim, eu quero essa. A gente falou assim, essa aqui não risca, porque ela é um quartzito, ela é super resistente, você vai ter pro resto da sua vida, e vai remeter muito, porque ela tem uma característica bem leve, ele é um bege bem bonito, tem foto dele lá no Instagram, vai lá pra vocês verem, é muito legal. E quando ele viu, ele apaixonou, ele falou assim, isso vai me trazer experiência, eu não quero utilizar o meu espaço e ficar tomando cuidado com as coisas. Eu prefiro pagar 20 mil da bancada, mas ter uma bancada que vai me atender. E isso é muito legal, sabe? Porque o cliente deixa de escolher pelo preço e começa a escolher pelo significado. E o ladrilho? Gente, o ladrilho hidráulico. A cidade de Malta tem muito... Gente, já passou do horário, quem tiver que ir, desculpa. Deixa eu só terminar. A cidade de Malta tem muitos ladrilhos hidráulicos, né? É característico da cidade. A gente estudou isso. E a gente trouxe uma opção de ladrilho para o apartamento dele, porque uma curiosidade é que, geralmente, as pessoas, quando tem apartamento com varanda, querem aumentar a sala, né? Integrar ali na varanda. O Yanner quis fazer o contrário, ele quis aumentar a varanda e diminuir a sala, porque a memória dele de varanda era relativa a Malta e ele queria um espaço aberto. E aí, quando a gente trouxe o ladrilho, a gente falou assim, ó, nós temos o ladrilho hidráulico, que é uma peça artesanal, feita à mão, produzido manualmente, igual os ladrilhos de Malta, tem essa mesma pegada histórica. Mas a gente também tem porcelanatos que imitam ladrilho hidráulico, que são mais acessíveis. Eu vou trazer a amostra para você ver. Quando ele olhou a amostra, ele falou assim, eu quero ladrilho. Não, eu quero ladrilho, sem sombra de dúvidas, eu quero ladrilho. E foi por isso que a reforma dele subiu para o patamar de um dos mais caros dos cenários que a gente mostrou para ele, porque ele entendeu o valor daqueles produtos, o valor que aquilo significava para ele. E ele atribuiu mesmo esse valor financeiro a essas histórias, porque era importante. Então, concluindo aí com esse exemplo, para vocês entenderem como que isso se torna especial para os nossos clientes, e como eu tenho certeza que todos esses projetos, eles são atemporais, e eu acho que daqui uns 30 anos, quando a gente ligar para os nossos clientes, é muito possível que muita coisa esteja exatamente como estava quando a gente terminou a reforma. E era isso, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo.
Deixa eu parar aqui de apresentar, que eu não sei se vocês estão me vendo. Obrigada pela participação, foi uma honra, como eu falei, era um dos nossos objetivos, servir como referência. A Bianca falou aqui no chat uma coisa que eu fiquei muito emocionada quando eu li. Ela falou, muito legal o trabalho de vocês, melhor palestra da semana, tocou meu coração. Eu agradeci ela por falar isso, porque esse é o nosso objetivo, tocar o coração das pessoas, e eu fiquei muito contente de saber que a gente atingiu esse objetivo. Então, um beijo para vocês. Obrigada. Eu não sei como é, moderadores, me ajudem. Vocês ficaram com medo de não ter ninguém, né? A gente chegou a 76, 77 pessoas assistindo, então precisava. Que honra, gente. Obrigada. Eu não vou dizer que 40 deviam ser pessoas da minha família, mas estou muito feliz. Foi muito bom. Meninas, tem algum espaço para perguntas, alguma coisa? Era justamente o horário, né? O pessoal que ficou, quiser fazer perguntas, a gente está disponível ainda, tá, gente? A gente deixa aberto para 5 minutinhos de pergunta e aí a gente encerra, mas eu só queria abrir rapidamente e dizer... Ótimo, a história de vocês é maravilhosa, extremamente tocante. A gente estava... eu estava imaginando assim as coisas, mas eu fico parando para pensar, como é que vocês fazem essa escolha do... Como o material remete à história? Tipo, como é que vocês fazem essa relação? Além da parte histórica, claro, de olhar exatamente a estética, mas como é que vocês fazem, tipo, esse tecido vai conversar muito com a história do projeto, porque ele tem alguma coisa, sabe? Essa... Deixar a nossa diretora de projetos responder essa pergunta. A gente acaba entrando muito nessa questão de procurar materiais naturais, né, de acordo com cada cliente. Tem cliente também que não entra muito, não gosta tanto, não. Mas eu acho que a gente entra a fundo mesmo na história, sabe? Igual, por exemplo, procurar a almofada lá da Ju, que estava lá na casa dela, e que a gente saiu extraindo as texturas e os tecidos de lá. A gente sai entrando a fundo mesmo na história e procurando alguns materiais que vão representar isso de alguma forma. Às vezes não é o mesmo material, mas são igual, a gente criou o painel de cordas, que estava remetendo uma cadeira, que era totalmente assim, diferente, mas tinha um desenho e tinha uma trama. Eu acho que a gente vai muito atrás mesmo da história e procurando o que a gente tem disponível aqui, né, em Belo Horizonte também, porque a gente vê o que a gente consegue correr atrás de material, de fornecedor. Aqui também vamos criando a nossa rede de parceiros também, que aí a gente já sabe com que contar com cada um nessa parte dos materiais. Mas a grande referência mesmo que a gente procura, eu acho que vem lá da história deles. E aí a gente sai procurando fornecedor, parceiro aqui que tenha alguma relação com os projetos, não é, Rafa? A gente acaba pesquisando muito o catálogo dos nossos parceiros, né? Então, por exemplo, eu preciso escolher uma rocha. Pera, deixa eu ver com quais rochas a Tatá está trabalhando, como que está funcionando, se tem alguma dessas rochas que tem relação com a história do meu cliente. Então, quando você começa a pesquisar no que já existe, você acaba descobrindo coisas que ou já existiam, ou que são novas, mas remetem a coisas do passado. E aquilo, consequentemente, tem uma ligação com a história daquele cliente. Então, tipo assim, a gente não entra no Google e coloca lá assim, revestimento que lembra a casa do avô do meu cliente. Não. Se ele quer lembrar da casa do avô, essa casa ainda existe? Tem foto dessa casa? Que tipo de revestimento que tem ali? Esse revestimento ainda existe? Ou existe algo que imita esse revestimento? Então, a pesquisa, ela parte muito mais do que existe hoje do que existia antigamente, assim, entendeu? Inclusive, a gente dá opções de diferentes materiais que vão chegar no mesmo resultado para o cliente. E, no final das contas, é o cliente que escolhe. O mesmo resultado estético. Se eu puder falar, eu acho que esse caso do AP Malta, né, é justamente isso. Malta é todo formado em cima da rocha calcária. Só que quando as meninas trouxeram isso para mim, e já fui a fundo, rocha calcária não se pode ser usada em cozinhas. Então, não podemos trabalhar com material dessa, né, dessa formação geológica na cozinha.
Então, a gente foi a fundo de um outro material que pudesse remeter à mesma sensação que uma rocha calcária poderia passar para ele, né? Em questão de tonalidade, em questão, né, né, a parte, como é que eu falo? Sensorial da rocha, né? Porque ela tem todo um movimento, né? Então, isso tudo foi indo para o lado da rocha, o que o branco siena lá não daria para ele, daria simplesmente para ele uma economia na obra, né? E quando a Rafa fala uma bancada de 20 mil, não é porque eu quero vender uma bancada de 20 mil, eu quero vender o que o cliente realmente precisa, né? Que seja um material que custa R$ 200, né? Eu vou fazer com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo tratamento, para que aquela rocha atenda à funcionalidade e o desejo e o sonho, né, daquele cliente. Então, esse exemplo ele é perfeito, né, do AP Malta por isso, que a gente foi a fundo da afetividade junto com uma rocha que traria não só a lembrança dele, mas também o que ele queria, né, a funcionalidade do dia a dia dele. Falando nessa questão de preço, é uma rocha que vale esse preço, né? Não é simplesmente um preço que a Thaís resolveu colocar lá no produto. É uma rocha totalmente diferente do siena, ela tem muita resistência, não arranha. Outro dia na obra, os meninos falaram assim, tem que proteger com quantas camadas aqui essa bancada? Eu falei assim, meu filho, se você arranhar essa bancada, eu te dou um prêmio, porque é impossível arranhar isso. Vamos colocar um papelão e tá bom, não precisa gastar com mais proteção não, que ela é super resistente. E ela é única. Então, assim, quando a gente fala de rocha exótica, a gente fala de texturas e desenhos e formatos que são únicos, e isso é muito interessante. Por isso, o valor, né? Acaba sendo uma rocha única. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu não sei se eu fiz barulho, mas é porque o meu gato começou a puxar os fios aqui, aí eu coloquei ele aqui no meu colo para ele parar de me atrapalhar. Não tem problema, o meu cachorro tirou o meu computador da tomada, tá tudo certo. Eu quero agradecer a presença de todos. A gente tem que liberar os alunos, porque a gente está com um tempinho da aula já, mas eu agradeço de novo a presença de vocês. Foi uma palestra maravilhosa que enriqueceu muito o nosso coração e a vontade das minúcias, que eu gosto de chamar, né? Mas, de novo, muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Todo mundo que está me chamando aqui está agradecendo muito pela palestra, por ter chamado vocês. Ah, que legal. Bom, é isso. Se vocês precisarem de algum dia de estagiários, temos vários na UFRGS disponíveis. Eu me mudo, não tem problema. Eu vou. Sim. Não, a gente já colocou a lista que a gente vai abrir uma unidade do AUV aí no sul. É uma boa, a gente está aqui disponível. Obrigada, pessoal, de verdade. E o clichê de sempre, nos sigam lá nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, dá uma força. E um beijão, foi um prazer. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado.